Olá, povo precioso. Você que está assistindo esse vídeo é muito bem-vindo aqui. Nós vamos começar mais uma aula. Nós vamos falar sobre uma numerologia profética acerca do ano de 2020 e nós vamos extrair segredos e mistérios do mundo espiritual com muita ponderação, com muito equilíbrio e maturidade, sem mistificar as coisas, mas também sem reprimir a verdadeira espiritualidade, os verdadeiros mistérios que estão contidos por detrás das equações, das diversas equações do mundo espiritual. Então, eu quero falar com vocês hoje sobre um assunto que é um assunto profético, que é sobre aquilo que o Pai ministrou no meu coração acerca do ano de 2020 e sobre como nós podemos interpretar algumas coisas do mundo espiritual baseado na revelação que o próprio Deus nos dá. Sei que estou um pouco sumido aqui do canal. Esse ano nós vamos voltar com um pouco mais de intensidade. Então, você que não é inscrito, se inscreva e participe, ative as suas notificações, compartilhe esse vídeo com alguém e bora crescer junto, porque tem uma palavra revelada de Deus no seu coração aqui, no nome precioso de Jesus, tá bom, gente? Pai, obrigado por essa aula, obrigado pela oportunidade de estar falando com seus filhos de todas as partes do mundo. E não é só uma aula, a tua unção está aqui, o teu poder está aqui, fazendo notório aquilo que Paulo disse: a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas na demonstração do Espírito e do poder. Pai, assim como o Senhor falava com os homens do passado, fala conosco cada vez mais. Os nossos ouvidos estejam atentos, abertos para ouvir a tua voz. No nome precioso de Jesus. Amém. Ok, povo precioso, no ano de 2019 eu consegui realizar alguns dos meus sonhos e eu quero que o Pai me ajude a ensinar a vocês a como acelerar o processo disso. E o ano de 2020 é um ano ainda mais glorioso. É um ano que o mundo espiritual ele liberou chaves, códigos e liberou exatamente portais com que se abram ao longo do ano, que irão liberar sobre os filhos da justiça, governo, domínio, vão dar literalmente asas para que esses homens possam parar de se arrastar e de fato viver uma vida bela, uma vida plena, uma vida cheia de Deus nos seus quesitos financeiros, profissionais, espirituais e assim subconsequentemente. Ok? Então, vamos aqui. Ano de 2020, eu quero que vocês entendam algo. A primeira coisa que eu quero falar com vocês aqui, olha, nós vamos falar sobre muitas coisas aqui nesse vídeo, então pegue papel, pegue caneta, porque o que nós vamos adentrar aqui são debaixo de revelações muito preciosas, tá bom? Ano de 2020, primeiro nós precisamos entender a questão da repetição de números e o que a repetição ela representa na Bíblia, o que ela representa no mundo espiritual. E para a gente entender acerca da repetição, nós precisamos entender acerca de como que esse processo de desmistificar esses códigos que apresentam-se em números ou apresentam-se em letras ou em estações ou em datas, como que um homem de Deus pode extrair isso e aproveitar esse momento, esse número para fazer com que ele mesmo reine e cumpra o propósito de Deus na vida dele. É bem simples, é só você olhar para a vida de José. José ele reinou a partir de um sonho, e esse sonho ele envolvia uma repetição de números 7 e 7. E foi através da interpretação desses números que José ele pôde prevenir uma nação inteira de uma crise econômica mundial, de um período de fome. Foi através da interpretação, do conhecimento precioso que só Deus pode dar para o homem, ele conseguiu transformar o período de crise mundial em um período de oportunidade para o Egito. E assim o nome dele foi reconhecido como o segundo homem mais poderoso do mundo, porque aquela crise elevou o Egito a ser a nação belicamente e financeiramente mais potente de todas as outras, porque a crise foi aquilo que elevou o Egito.
Ou seja, o mesmo ano, o mesmo tempo, os mesmos números que vão destruir alguns povos vão elevar outros povos. Baseado se tem homens de domínio, homens de sabedoria e de revelação ali para guiar aquele povo para fazer aquilo que é certo. Ou seja, sem a revelação, sem o conhecimento, nós vamos estar diante de oportunidades e não vamos usufruir delas. Eu vou profetizar algo para a sua vida aqui. Esse momento de crise, se você tivesse sabido lidar com ele, no começo ele seria não um momento da sua destruição, mas seria o momento onde Deus te daria as oportunidades que no tempo de bonança você não poderia usufruir delas. Tanto é que o Egito só cresceu por causa da crise, por saber administrar o tempo das vacas gordas, que foram 7 anos de abundância. Eles agora eles puderam enriquecer ainda mais no tempo das vacas magras, porque aquela crise econômica mundial foi o que fez eles mais venderem alimentos para os restantes dos povos. Ou seja, eles cresceram debaixo da crise. A crise, para aquele que não tem a unção da revelação, é um ponto final. É um ponto final, é um game over. Mas a crise, para aquele que está debaixo da unção de Deus, debaixo da revelação e que entende o propósito, ele sabe se mapear no mundo espiritual, é exatamente uma catapulta para fazer com que ele viva coisas que ele nunca viveu antes, para que Deus dê para ele um nome que Deus nunca havia dado antes, para que ele se vista de uma roupa de governo, de domínio, que ele nunca havia vestido antes. Então, às vezes, a mulher de Potifar vai pegar a sua túnica, vai pegar a sua vestimenta, porque ela ainda é muito pequena para você. Vão te acusar, vão falar um tanto de coisa, porém Deus está preparando uma vestimenta gloriosa. A partir do momento que você saiba discernir os tempos e as revelações. Ouça só, pelo amor de Jesus Cristo de Nazaré. O homem sábio hoje, o homem que reina, o homem que governa é aquele que tem a boa administração do seu tempo. Se você sabe orquestrar o Cronos e organizar para que o tempo trabalhe ao seu favor e não contra você, automaticamente você vai reinar em tudo, na sua vida financeira, espiritual, familiar e assim por subconsequência. Todos os homens de sucesso, seja em qual área fossem, eles têm um fator, uma base elementar que faz com que eles tenham sucesso. Uma boa gestão do tempo. Quem não tiver uma boa gestão do tempo pode ser sábio, pode ser inteligente, pode ser o mais capacitado. Essa pessoa não vai chegar a lugar nenhum. Tanto na vida espiritual, quanto na vida financeira, profissional, familiar, intelectual, seja lá qual for. A gestão do tempo foi aquilo que o salmista diz: Senhor, ensina-me a contar os dias. Ensina-me a ser um administrador da maior riqueza que o homem pode ter, que é o Cronos, o tempo. E quem não sabe lidar com isso, faz com que a sua vida fique regrada e jogada em hábitos desgovernados, desequilibrados. Você deixa a vida te levar, você acorda, não tem princípios, você não segue um cronograma. Não estou falando de ser robotizado, eu estou falando de ter hábitos que vão fazer você crescer. Estou falando de saber aproveitar o seu estado psíquico, as ondas cerebrais durante a madrugada no seu cérebro, que podem te levar a conhecer coisas que em outros períodos do dia não podem. Tem muitos mistérios aqui. Eu quero começar a falar um pouco disso aqui no discipulado profético em breve. Ouça só. Então, uma boa gestão do tempo é aquilo que faz com que as pessoas reinem. E foi exatamente o que José fez. Uma boa gestão do tempo. Ele soube calcular qual período seria um período de bênção, de fartura e de abundância, e qual que seria a forma certa. Isso Deus usou números. E ele usou não só números, mas usou a repetição de números. Nós tivemos a repetição de 2 números exatos como 2020 só em 1010. Ou seja, esses códigos, eles vão se juntando de tempo em tempo, e nós estamos em um ano que está extremamente profético, vinculado ao mundo espiritual. Eu quero falar sobre o número 20, quero falar sobre o efeito borboleta, quero falar sobre o ano da borboleta, The Butterfly Year. Eu quero falar sobre tudo aquilo que o Pai me deu aqui. Eu quero falar sobre as 4 coroas que vão vir sobre os filhos de Deus durante esse ano. Eu quero falar sobre aquilo que o Pai quer entregar na sua vida durante esse processo. Então, mais uma vez, se inscreva no canal, comente esse vídeo, compartilhe esse vídeo, aperta o cinto aí, porque nós vamos decolar o nome precioso de Jesus, ok? Ouça só, 2020.
nós temos a repetição. A repetição é algo muito profético na Bíblia. E sempre que a repetição ela aparece, ela está querendo mostrar para o homem alguma coisa. Sempre que a repetição de algo aparece em sequência, quer dizer que Deus quer mostrar alguma coisa para o homem e os homens de discernimento vão entender isso. Por exemplo, eu quero que você abra a sua Bíblia em João 5, quero desmistificar algo para vocês no Pai aqui, tá bom? Com todo amor, com toda humildade. João 5, verso 24 diz assim, Jesus dizendo, tá bom? O nosso padrão, o nosso maravilhoso. Ele disse assim, na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Verso 25, ele diz, em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Jesus, tanto no verso 24 quanto no verso 25, ele usa a repetição. Na verdade. A repetição, eu quero te mostrar por que ele usa essa repetição. Ele está, na verdade, trazendo uma mensagem, uma equação espiritual muito profunda, muito profética, e que ele não está inventando ali. Na verdade, Jesus não disse na verdade. Na verdade, Jesus disse o double amém. 2 améns. Isso a Bíblia está querendo dizer da porção dobrada do amém. E nós falamos amém tantas vezes, né, e nós não entendemos. Eu quero mostrar isso aqui para vocês, no nome precioso de Jesus, tá bom? No grego, quando Jesus usou esse termo, na verdade, o termo grego, tá bom? É esse daqui, ó. Vocês sabem que de grego eu ainda estou aprendendo. Não tenho tanta facilidade no grego quanto no hebraico. Mas dá para arranhar alguma coisinha aqui. Ouça só. Esse termo aqui quer dizer amém. Ok? Então, na verdade, Jesus disse amém. E Jesus não disse amém, porque ele está inventando dizer amém. Jesus disse isso porque isso foi um mandamento dado por Deus que começou lá em Sefer Bamidbar, no livro de Números, capítulo 5, se eu não me engano, verso 22. Vamos ler lá para que a gente possa fazer essa viagem na Bíblia e entender com profundidade sobre por que a repetição do número 20 ela é profética para nós, porque a repetição em si tem um significado profético. E se Jesus, que é o nosso Cristo, que é o nosso Rei, que é o nosso Deus, ele está utilizando da repetição, quer dizer que cabe a nós darmos um pouco de atenção para isso. Verso 22 do capítulo 5 do livro de Números diz assim, e esta água amaldiçoante entre as tuas entranhas para te fazer inchar o ventre e te fazer consumir a coxa, então a mulher dirá amém. Essa daqui eles chamam de duplo amém, ok? Duplo amém. Eu quero que você anote isso daí. Duplo amém. Esse duplo amém, ele está aqui contido no livro de Números, capítulo 5, mas ele também está contido em outros textos, inclusive Neemias 8. Quero que você possa acompanhar. Neemias 8, verso 6. Diz assim, e Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém. O duplo amém aqui, mais uma vez. Eu quero que você abra sua Bíblia no Salmo 41. Nós vamos ver mais uma vez sobre esse duplo amém, verso de número 13. Diz assim, bendito seja o Senhor Deus de Israel, de século em século. Amém. E amém. Por que esse duplo amém? Eu quero te mostrar por que a repetição
em sequência, ela tem um significado profético, e sobre esse duplo amém, o que Jesus quis dizer ao falar isso. Para a gente poder entender isso, nós precisamos ir lá e fazer outra viagem nas Escrituras, em Mateus capítulo 18. Abra sua Bíblia comigo, em Mateus capítulo 18, nós vamos ler o verso 19. Diz assim: também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Jesus disse assim: aquilo que 2 concordarem na terra sobre qualquer coisa vai ser feito. A lei no Antigo Testamento, povo precioso, era exatamente essa daqui. Para alguma coisa ser de fato verdade, então vou colocar aqui a verdade, ela tinha que ser confirmada por 2 testemunhas ou mais. Tinha que ter uma repetição da versão. A repetição da verdade, 2 pessoas ou mais falando a mesma coisa, seria verdade. Então, se falasse uma vez só, quer dizer que ainda não era considerado verdade, mas se uma versão fosse confirmada 2 ou mais vezes, aí ela já era considerada verdade. E diante de um tribunal naquele tempo, somente baseado nesse princípio as coisas poderiam ser aceitas. Ninguém poderia julgar alguém sem com que houvesse 2 ou mais testemunhas. E isso Deus usa exatamente para que as coisas sejam feitas com prudência. Você pode ver que o próprio Deus, quando se manifesta, ele vem entre 2 querubins. Ele diz: onde estiverem 2 ou mais, ali eu estarei no meio deles. Ou seja, Deus está no meio da repetição. Olha só que coisa forte. Onde estiverem 2 ou mais, ali eu estarei no meio deles. A repetição, ela traz consigo uma verdade consolidada. Lembrando-se que a gente já tratou disso no discipulado profético. Você que ainda não faz parte do discipulado profético, tem um link aqui, você pode entrar, que são aulas privadas, talvez você esteja meio perdido aí. Nós já falamos acerca disso. Como uma verdade atinge a sua linha de crença, que fica exatamente na sua mente inconsciente, através da repetição. Quando uma repetição ela é vinculada na sua mente consciente, ela rompe as barreiras da sua mente consciente, entra na sua mente inconsciente, e ali dentro da sua mente inconsciente estão as suas verdadeiras verdades. Então, talvez na sua mente consciente você diz Deus é bom, você diz Deus é justo, mas na sua mente inconsciente Deus é ruim e Deus é injusto. Então, não importa o quanto você louve e diga que Ele é bom, na sua mente inconsciente, no seu coração, de fato, você não acredita nisso. A repetição de coisas que você vai ouvindo fazem uma lavagem cerebral que alteram as suas verdades. Ou seja, a verdade tem a ver com repetição. Ok? Eu quero mostrar outro texto para vocês em 1 Coríntios 13. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Desculpa, é 2 Coríntios 13, tá? Diz assim, verso 1. É esta a 3ª vez que vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Eu vou reler aqui o que Paulo disse. E esta a 3ª vez que vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Você vê que esse princípio ele continua reinando, inclusive no Novo Testamento. Marcos 6, 7. Eu quero ler para vocês também algo aqui muito precioso. E chamou a si 12 e começou a enviá-los a 2 e 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Ou seja, a verdade era manifesta entre 2 missionários, 2 emissários que iam ali e anunciavam que era chegado o reino dos céus e expulsavam os espíritos da maldade. A questão é a seguinte: não é que Deus necessite de falar 2 vezes.
A Bíblia está querendo nos ensinar que tem certas coisas que Deus ele coloca em sequência na sua vida. Então você vai ver que alguns números vão se repetir na sua vida. Você vai ver que alguns acontecimentos vão começar a acontecer em sequência na sua vida. Quando Deus quer te mostrar que um sonho que Ele te deu é dele, Ele vai te dar esse sonho 2 vezes. Ele vai te confirmar isso, talvez até mesmo na mesma noite. Ou seja, Ele está falando com você, amém, amém. Ele está querendo falar com você em verdade, em verdade. Ele está querendo dizer, preste muita atenção naquilo que eu estou falando com você, porque isso daqui é irrevogável. Isso daqui, de fato, vai acontecer. Então, o número repetido, a porção dobrada, é o código de toda a Bíblia. Por favor, entenda o que eu vou lhe falar. A porção dobrada é o código de toda a Bíblia. Porque a repetição 2 vezes fala de porção dobrada. Porção dobrada. E a Bíblia inteira foi escrita baseado nisso. Iago, você está falando que a Bíblia inteira foi escrita baseado nisso? Eu estou afirmando isso daqui para vocês. E só quem não tem olhos, quem não tem ouvidos e quem não tem um coração que ama Deus não consegue ver isso. Por que a Bíblia toda foi escrita por causa disso? Porque a porção dobrada era dada ao primogênito. E a base da Bíblia é a primogenitura. A Bíblia toda roda, ela se articula, as engrenagens dela estão ao redor exatamente da bênção da primogenitura, que é a porção dobrada, que é a repetição, que é o amém, amém, que é o duplo amém, que é a double portion, que é aquele que é o poder verdadeiro que traz uma mensagem firmada, categorizada, irrevogável. E você precisa entender esse princípio daqui, tá bom? Da repetição, para depois nós entrarmos propriamente dito no número. E por que eu estou falando sobre o efeito borboleta para vocês? Porque eu estou falando que esse é o ano da borboleta para vocês. E porque o que o Pai me disse e me ensinou pode influenciar agora você, através desse vídeo, a fazer descobertas e a extrair coisas do mundo espiritual que você nunca pensou. Então, às vezes, eu vou lhe dar um código aqui. Às vezes você faz a mesma oferta 2 vezes em sequência e você confirma aquilo dali como algo irrevogável, como algo que está firmado. Eu vou mostrar para vocês em breve isso daqui, no sentido da palavra amém, quando Jesus em grego ele usou amém, amém, o que de fato ele estava querendo falar com amém? O que é amém de fato? Amém quer dizer assim seja. É muito raso isso, porque eu preciso entender o que de fato é a estrutura linguística, quais foram as emoções que Jesus pôs ao repetir amém e amém, e por que ele disse isso. Ok, nós já temos uma noção aqui. Ouça só. A Bíblia gira em torno da porção dobrada, porque a Bíblia gira em torno da bênção da primogenitura. A Bíblia gira em torno do primogênito. O que é primogênito? Primogênito é aquele que vem primeiro. Você tem que entender que a primeira palavra da Bíblia tem a ver com primogenitura. A Bíblia diz Bereshit, no princípio. Essa palavra Reshit, no princípio, ela é a mesma palavra que vai gerar príncipe, primeiro, primogênito, principal. São as palavras que vão comandar e que vão encabeçar toda a Bíblia, ok? Então, você vai ver que a porção dobrada tem a ver com aquele que vem em primeiro lugar. O sermão talvez mais curto e mais precioso de Jesus, que fica marcado no nosso coração, ele disse exatamente isso. Mas buscai em primeiro lugar o reino dos céus. O que é primeiro? O que é primeiro? É senso de administração do tempo. O que é primogênito? Aquele que vem em primeiro lugar. Primeiro lugar é prioridade. Prioridade. Prioridade tem a ver com administração do tempo. Ou seja, a Bíblia está querendo falar exatamente sobre o segredo, o código
de quem vai ter sucesso ou não, de quem vai estar consolidado, firmado ou não, são pessoas que entenderam que toda a Bíblia é vinculada a isso daqui. E quem vai ter 2 vezes mais do que os outros são aqueles que entendem as prioridades certas. Quem vai ter porção dobrada são aqueles que entendem as prioridades certas. Quando Eliseu disse assim, meu pai, carros de Israel, ele estava querendo falar para o mundo espiritual. Elias não é simplesmente um mestre para mim, ele é meu pai. E sendo meu pai, eu sou o primogênito dele. Porque eu priorizei ele, eu priorizei servi-lo. Então, por isso, por ser o primogênito, eu tenho direito à porção dobrada. Eu quero porção dobrada do Espírito que há em ti. Elias, ele vincula a primogenitura com a porção dobrada, ele vincula a priorização do reino espiritual com tudo aquilo que ele é digno de receber. Ele vincula a sua administração do tempo com a sua gestão espiritual e com aquilo que ele vai receber do mundo espiritual. Se você não entender acerca desses princípios e como você está governando, administrando o seu tempo, com certeza esse ano só vai ser mais um ano na sua vida. Eu estou lhe falando que profeticamente essa repetição aqui pode lhe trazer muitas coisas fortes no mundo espiritual. Porém, você precisa entender sobre a repetição, que é confirmar algo 2 vezes. Você precisa entender sobre a administração do tempo. Você precisa entender sobre alguns códigos secretos que estão profeticamente embutidos na Bíblia e que estão sendo revelados para você aqui agora, e você precisa entender isso daqui com muito amor nas minhas palavras, no nome de Jesus, ok? Tem um gritinho aí? Vamos lá, eu quero mostrar para vocês algo aqui. Essa palavra amém, aqui, ela é uma interjeição, tá bom? No português, uma palavra que é uma interjeição é uma palavra que ela é invariável. Ou seja, a primeira coisa que você precisa colocar aqui é que é invariável. Invariável. Ou seja, esse amém aqui quer dizer que ele não irá variar. Aquilo não tem variação, não tem sombra de dúvidas. O que a interjeição faz? Ela expressa energicamente uma emoção, um sentimento ou um estado de espírito. Então é a expressão da alma, é a expressão interna. Então eu quero que você ponha aí também a expressão interna. Expressão interna. Por exemplo, interjeição pode ser um "oh meu Deus", pode ser um "nossa". Não são palavras necessariamente com uma linguística padronizada racionalmente, mas é uma expressão de um sentimento. É a expressão de um estado emocional, de um estado de espírito. Então, quando você expressa aquilo que está dentro, é isso daí que é uma interjeição, tá bom? Então, quando Jesus disse amém, amém, Jesus estava querendo colocar para fora, de forma contundente, um sentimento, e não simplesmente uma palavra. Em verdade, em verdade. Não, ele estava colocando para fora de forma intensa, e de 2 vezes mais intensa. O seu interior estava sendo vomitado, no bom sentido da palavra, para fora, afirmando um amém. E o que de fato é um amém? Essa palavra aqui, em grego, quer dizer firmeza. Ok? Essa palavra aqui em grego também quer dizer confiabilidade. O sentido dela é confiabilidade. E o sentido dela é constância. Firmeza, confiabilidade e constância é um termo invariável, uma expressão interna. Amém. Agora nós estamos entendendo o amém muito mais do que com um
assim seja. É uma concordância, ok, é uma concordância. Porém, ela expressa muito mais do que um simples assim seja. Ela expressa que, independente do que acontecer, de qual seja a variação de dúvidas, ou dos fatos, ou dos acontecimentos, aquela palavra não vai ser variada, ela não vai se variar. Aquilo que vai ser dito após isso não muda, não vai sequer ser balançada com o maior furacão de vento que possa vir. É uma expressão interna, ou seja, é baseado debaixo de intenção profunda, é firme, ela é confiável. Quando Jesus diz amém, amém, ele está dizendo assim, gente, o que eu estou falando aqui é algo de palavra, é bem firme. Eu quero que vocês entendam que vocês precisam confiar extremamente nisso. Ele está colocando assim, gente, confie muito nisso que eu estou falando. Por isso ele traz essa questão da confiabilidade. E a terceira coisa aqui dessa nossa segunda etapa é a constância. Ele está querendo falar assim, gente, eu não estou falando isso aqui hoje e vou mudar isso amanhã. Isso daqui passará céu e terra, porém essas palavras não hão de passar. Ou seja, elas vão permanecer. Então, ouça só. Sobre o seu ano de 2020, eu quero profetizar exatamente isso. Não haverá variação do que Deus irá dizer aqui. Deus ainda não disse, Ele está preparando o seu espírito para você ouvir aquilo que Ele vai falar. Eu vou profetizar ainda sobre o seu ano. Ele está querendo dizer que não vai haver variação, que Ele está expressando para você de fato o que está interno dentro dele, e que é de fato uma verdade profética intensa, uma emoção, uma emanação energética que flui do coração do Pai. É algo firme, é algo que está bem fincado, não está raso, ele está fincado, são raízes profundas. É algo confiável, ou seja, a confiabilidade do que Deus irá lhe dizer aqui, Ele quer que você deposite toda a sua confiança, e é algo constante, quer dizer que, independente daquilo que aconteça ou não, Ele não vai trocar aquilo que Ele vai dizer. Então, por isso, quando Jesus diz, em verdade, na verdade, Ele está querendo dizer isso daqui tudo, de uma vez só. Ele está querendo falar isso tudo de uma vez só. Ele está querendo dizer que haverá uma porção dobrada para quem souber administrar aquilo que ele vai falar, para quem dá prioridade para as suas palavras, colocar ele em primeiro lugar. E assim nós conseguimos entender pelo menos um pouco sobre o que é essa expressão, na verdade, sobre essa repetição. Então você vai ver que o mundo espiritual, o universo, vai conversar com você através de repetições. Ou você vai ver alguns números várias vezes, ou você vai ver algumas letras várias vezes, ou vários símbolos várias vezes. Você precisa desmistificar isso e administrar isso, porque isso é um sinal para o seu tempo. Quer dizer que naquele tempo, naquele momento, naquela hora, o mundo espiritual está comunicando com você. Ou que você está alinhado, ou que você está desalinhado com o seu propósito. Então ele quer exatamente colocar na sua cabeça o que você tem priorizado, aonde está a sua consciência nesse momento, ok? Aonde está a sua firmeza, aonde está a sua confiabilidade, a sua constância. Então, quando eu estou passando por alguns momentos de dificuldade, vou tomar aqui um cafezinho, gente. Obrigado, Jesus. Às vezes, alguns sinais de Deus, como algumas repetições de algarismos numéricos, são suficientes para eu entender. 7 anos de vaca magra, 7 anos de vaca gorda. Já sei, Senhor, o Senhor quer que eu faça isso, isso, isso. Deus é um matemático por excelência. Ou melhor, Deus é a própria matemática. Deus é a própria variação do invariável. Deus está na própria ciência, Ele está se revelando para os homens que nem sequer religiosos são. Então vamos lá. Eu quero apagar isso aqui para a gente andar um pouquinho mais rápido e eu poder expressar para vocês algo precioso aqui, ok? Ok. Estamos em 34 minutos aqui
de aula. Eu quero agradecer a todos vocês que estão participando, tá, desse vídeo. Eu já falei, nós estamos com uma família que nós estamos tendo aula assim toda semana no discipulado profético. Mande uma mensagem aqui, eu estou deixando o link aqui para você entrar em contato direto comigo, para você saber como você faz para entrar no discipulado profético e crescer junto conosco, ok, povo precioso? Vamos lá. O número 20 em si. Ok? 20. Qual letra do alfabeto hebraico simboliza o número 20? É a letra Kaf. Essa letra aqui vem logo após o Iod. É a 11ª letra do alfabeto hebraico. A numerologia dela é 20. Olha que coisa preciosa, que coisa tremenda. A numerologia do Kaf é o 20. O Kaf, ele representa uma colher. Ele também representa colher, colheita. A palma de uma mão, tendo 2 vezes o valor do Yod, que o Yod é 10. Então ele tem 20 como valor numérico na sua numerologia, 2 vezes o valor do Yod, que é 10. Outro significado do Kef é exatamente uma coroa na cabeça de um rei. Então, esse daqui é o número 20, tá bom? Agora pensa, quando o mundo espiritual está confirmando 20 2 vezes, ele está falando 20, que é o nosso ano, a Bíblia está falando em verdade, amém, amém, colher, colheita, palma e coroa. E eu preciso que você entenda isso daqui, que isso é algo que está proposto no mundo espiritual para nós nesse ano de 2020. Iago, baseado em que você está falando isso? Gente, ouça só, eu não pesquiso a Cabala, nem sequer leio a Cabala, não estou trazendo nada de forma cabalística, assim como José também não fez nada de forma cabalística, estou trazendo a revelação de Deus para vocês aqui. Então, por favor, ponha amor nas minhas palavras para que vocês possam entender com sabedoria, tá bom? Tudo aquilo que está sendo desmistificado. Colheita, colher, tá bom? Tá falando de alimento, tá falando de fartura. A palma é exatamente porque a letra anterior, que é o Iod, o símbolo dela é uma mão. Agora a 10ª letra. A 11ª letra, o símbolo dela é uma palma. E ela tem o valor numérico de 2 vezes mais. O Iod tem o valor numérico 10. O Kaf tem o valor numérico 20. Então está falando, na verdade, do Iod para o Kaf houve uma double portion, houve uma porção dobrada. Ouça só, o Kef representa a porção dobrada do Iod. Ouça só, gente, o Kef representa a porção dobrada do Iod, por isso que o seu número é 20 e não 11. Ele representa a porção dobrada do Iod. O que representa a letra Iod? A letra Iod é a letra que representa o próprio Deus. Ou seja, 2 vezes mais Deus. 2 vezes mais Deus. É o que é a equação para que você alcance a colheita, a palma, que é onde ele irá colocar a colheita na palma das suas mãos. Fala de governo, fala de
fala de pegar algo, fala de possuir algo. Obrigado, Jesus. Remandra faiassé. Remandro cube de calabraiassé. As pessoas são tão ignorantes que em um vídeo que eu postei, eu disse que Deus irá dar o mundo nas nossas mãos. As pessoas dizem, não, o mundo jaz no maligno. Jesus não aceitou o mundo. Jesus não aceitou o mundo vindo de Satanás, mas ele conquistou pelo seu próprio esforço. Ele diz, todo o poder é me dado no céu e na terra. Ele estava dizendo assim, agora é tudo meu de novo. Mas não porque eu me curvei diante de Satanás, porque eu me curvei diante da vontade do meu Pai. Então Deus não quer que você herde o mundo baseado na proposta do diabo. Deus quer que você herde o mundo porque o mundo é nosso, é dos filhos de Deus. Por isso que a Bíblia mesmo diz que a criação, o mundo, o planeta clama pela manifestação dos filhos de Deus. Tanto é que o reino dos céus vai vir, a nova Jerusalém vai ser instalada aqui nessa terra. E vai ser feito novos céus e nova terra. É Deus governando na onde? Nesse planeta aqui. Agora você vem com essa mensagem apocalíptica dizendo que Deus já não tem nada com esse mundo. Gente, para de ignorância, tá? Não tem mais paciência para discutir com gente primitiva, não. Pelo amor de Jesus Cristo de Nazaré, gente. Ou você abre essa mente sua, então a porta da rua é a serventia da casa. Vai buscar suas religiosidades para lá. Se você não tem mente aberta para entender aquilo que Deus está querendo lhe propor, que é possuir o mundo, herdar o mundo, não estou falando de usufruir do seu bel prazer, da sua luxúria, não. Eu estou falando de você ter a condição de reinar em vida. Foi aquilo que Paulo diz, foi aquilo que Jesus fez. Ele reinou em vida. Aonde você pisar será seu por herança. Essa mentalidade de governo e de conquista precisa ser restaurado. Você é um rei, precisa de coroa na sua cabeça que determina a sua autoridade. Precisa de Kéter. Calma, Jesus, calma. Bora lá. Então, 2 vezes mais Deus, ou seja, busque Deus 2 vezes mais. Aquilo que você faz hoje para Deus, faça 2 vezes mais. Gente, ouça só. Eu não vou entrar muito aqui a fundo disso daqui não, ainda mais para os alunos do discipulado. O que você tem feito? Faça 2 vezes mais. O que você tem entregado, entregue 2 vezes mais. Porque nós estamos no período de Iosef. Nós estamos no período de José. O que José fez? Naquele tempo, era assim, a colheita dos impostos egípcios era 10%. Então 10% de tudo aquilo que se produzia era armazenado, era guardado. Então, de 10% de 100 é 10. É 10. Ou seja, de cada 100, 90 você gasta e 10 você investe. Então, esse era o dízimo. Estou te falando que o Egito dizimava. O Egito dizimava os seus impostos. Porque a forma... Gente, pelo amor de Deus, eu não vou nem entrar nisso daqui não. Não vou nem entrar. Isso aqui é uma questão de gestão financeira mais simples, mais básica de todas. Quando José entrou, ele disse, nananina, não. Nós não vamos só guardar 10. Nós vamos guardar a quinta parte. O que é a quinta parte? 100 dividido por 5. Vai dar 20. Então nós vamos guardar 2 vezes mais. Porque quem faz aqui 2 vezes mais, no tempo da abundância, vai colher, vai governar, vai possuir e vai ser a cabeça, o coroa. O Egito foi a coroa do mundo nesse tempo, por causa da equação da repetição. Amém, amém. Em verdade, em verdade. O duplo amém salvou o Egito da crise. Ou seja, faça 2 vezes mais. Faça a mesma coisa para Deus 2 vezes em sequência. Essa é uma das formas padronizadas de interagir com o mundo espiritual, dizendo amém, 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 amém. Em verdade, você está confirmando
com 2 ou mais testemunhas. Por quê? Uma oferta que você faz, por exemplo, é uma testemunha. Agora, se você põe mais uma, agora são 2 testemunhas. E tudo aquilo que é feito com 2 ou mais testemunhas, a Bíblia diz assim no livro de 2 Coríntios 13, Paulo dizendo, toda palavra será confirmada como verdade. Obrigado, Jesus. Eu estou te ensinando um código aqui do mundo espiritual, filho. Faça isso 2 vezes mais. Eu estou lhe dizendo, esse é o ano de fazer 2 vezes mais. Esse é o ano de se entregar 2 vezes mais. E eu vou ensinar para vocês algo a mais acerca disso daqui. Quando eu viajei para a Europa, eu fiz uma trip, um tour pela Europa, sobre o que Deus me disse sobre a revelação financeira da prosperidade, qual que é a equação, os segredos, os mistérios disso, para que eu possa ensinar para vocês, para colocar isso em prática e mudar a sua vida financeira definitivamente. Eu estou falando que eu não sou um pregador de prosperidade, mas é o que o Pai quer que eu te ensine, para que você reine, governe, para que você usufrua de tudo aquilo que o Pai tem preparado para você. Aleluia. Então eu já estou gravando as aulas, vão ser mais ou menos umas 10 aulas, que é muito intenso, muito conhecimento, e em breve eu quero poder estar falando mais com vocês acerca desse treinamento, desse curso, não sei, algo que a gente está montando para poder passar essas 10 aulas, esse conteúdo, esse conhecimento para vocês, para que você possa entender alguns códigos, algumas equações do mundo espiritual, exatamente para você interagir com o mundo espiritual e o mundo espiritual colocar nas suas mãos aquilo que sempre foi seu por herança, mas por você ser menino, você nunca usufruiu, porque quando o herdeiro ele é menino, ele nada se difere do escravo. Então, vamos lá, foi isso que José fez, 2 vezes mais, ok? Então, lembra disso daqui, de coroa, guarda isso daqui, por favor, que eu quero te mostrar sobre as 4 coroas que irão vir sobre a cabeça dos filhos de Deus no ano de 2020. 4 coroas, nós temos 4 estações, ouça só. Tem algo profético vindo sobre você, assim como a borboleta passa por 4 fases. E essas 4 fases irão acontecer nesse ano. Ouça só, essas 4 fases, essas 4 coroas, esses 4 ciclos, essas 4 estações vão acontecer esse ano na sua vida, se você entender o que eu estou te ensinando aqui no Pai. Aleluia. Eu estou profetizando aqui, eu não estou inventando isso daqui do nada. E se for de Deus que eu estou falando com você, o seu espírito está compungindo dentro de você agora, está falando assim, cara, eu vou tomar posse disso daqui no nome precioso de Jesus. Ouça só. Obrigado, Jesus. Vamos fazer a numerologia de 2020 aqui, tá bom? Vamos somar os algoritmos. 4. Guarda esse número aí, número 4. Exatamente as 4 coroas. Que é governo. Exatamente as 4 fases que a borboleta ela passa. The butterfly. Obrigado, Jesus. De calavra suri rebe de covandag sei endruve de candro romiafai. Sim, Senhor Jesus. Jesus. Obrigado, Jesus. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Que essa unção que está sobre mim agora quebra todo o jugo da injustiça contra ti. Tudo que estava travado na tua vida seja amassado no reino espiritual e seja descartado da tua vida. Flua a partir de agora. O que não acontecia começa a acontecer. As ligações que você esperava, elas começam a chegar. As portas que estavam fechadas começam a se abrir. De repente, o mundo inteiro vai colaborar. O universo vai criar um palco para que você reine em cima desse lugar. Obrigado, Jesus. Receba essa unção agora no nome de Jesus. Remando, forica fai. Elias, sorica de cantre fai a sé. Obrigado, Jesus Cristo.
Obrigado. Ok. 2 vezes mais. Até aqui, tudo bem? Eu quero mostrar algo para vocês aqui. O povo judeu acreditava que eles receberiam 4 coroas, mas que o Messias, o Cristo, viria com as suas 4 coroas embutidas em uma só. Tanto é que essas 4 coroas, elas estavam sobre o sumo sacerdote em uma só, chamada mitra, com uma lâmina de ouro escrito Santidade ao Senhor. Kiddushá et Hashem tinha 4 cores: azul celeste, púrpura, carmesim e linho fino, simbolizando os 4 níveis de relacionamento com Deus, simbolizando as roldanas do mundo espiritual, as 4 rodas do trono de Deus, simbolizando as 4 estações, simbolizando as 4 sementes que foram lançadas e a 4ª deu fruto e cresceu, simbolizando as 4 vezes que Deus chama no templo Samuel, simbolizando os 4 dias que Lázaro passou morto até que Jesus disse: Lázaro, vem para fora, simbolizando as 4 dinastias espirituais: anjo, arcanjo, serafim e querubim, simbolizando tudo aquilo que move o reino espiritual, simbolizando o rio de Deus, que o anjo chama Ezequiel 4 vezes, simbolizando as 4 etapas da roupa do sumo sacerdote. O número 4 simboliza a alteração de ciclos, a transformação. E eu quero falar sobre essas 4 coroas que elas vão vir sobre a sua vida nesse ano. E nada, literalmente nada, vai impedir você de viver isso. Aleluia. Então a primeira coroa é a Keter Torah. Lembrando que Keter se inicia com a letra Kaf. Então, por isso, nós estamos falando, já estamos vinculando o Kaf com coroa, tá bom? Aleluia. Kaf, coroa. A segunda coroa é a Keter. Obrigado, Jesus. Kekuná. Keter Kekuná. Terceira coroa, Keter. Isso aqui não é Kekuná, não. Isso que eu estou estranhando, que eu escrevi errado, é Keruná, tá? Keter Keruná. Eu escrevi aqui errado e eu falei, gente, não é isso. Keter Malhut. Keter Shentov. Ok. Primeira coroa, a coroa da palavra, da revelação. A primeira fase, a palavra, a revelação, o conhecimento. Você que não tem isso daqui, sinto muito, você vai ficar do lado de fora. É a primeira coisa. Esse entendimento raso seu de Bíblia, do mundo espiritual, das pessoas, não vai te levar a lugar nenhum. Esse 2+2, esse feijão com arroz evangélico, ele não vai te levar a lugar nenhum. Se você não atingir profundidade, você não vai alcançar nada. Então essa aqui é a primeira fase, a palavra. Segunda coroa, Keter Keruná, que é a coroa do sacerdócio. Sacerdócio. A Bíblia diz que ele nos fez reis e sacerdotes, ou seja, poder administrar as coisas sagradas. Então eu posso entrar no templo de Deus e administrar os dons dele.
os talentos, a sabedoria, os 7 Espíritos de Deus, portais dimensionais. É o sacerdócio, ele manuseia as coisas sagradas. Ele come de um pão que só ele pode. Ou seja, ele tem revelações de Deus que as outras pessoas não têm. Porém, isso é a segunda etapa aqui. A palavra vai te levar para o sacerdócio. A revelação, o conhecimento vai te levar para o sacerdócio. É Keter Malhut, Malhut quer dizer reino. Então Jesus disse para Pedro, nas suas mãos eu estou colocando a chave do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. Quer dizer, de autoridade. Tá? Chave de autoridade. Marabassuri Kamarabácia. Ou seja, você vai possuir coisas, você vai mandar e desmandar. Quem você perdoar será perdoado. Quem você não perdoar não será perdoado. É assim que diz. Deus investe no homem uma autoridade através dessa coroa aqui, Keter Malhut. Keter Shen Tov, Shen nome, Tov bom, é a coroa de um bom nome. Esse bom nome aqui não é você falar assim, ele sempre comprou e sempre pagou, não. Está falando de um nome eternizado. Um nome que fica narrado na história. É um legado que você deixa. Elias, Moisés, Isaías, Ezequiel são bons nomes. Nomes que ficam marcados. Ou seja, essa fase aqui, ouça só, é o que Deus irá usar. Essas coroas aqui é o que Deus irá usar o ano de 2020 para te promover. Por que, Iago? Por que você está falando isso? Porque eu estou falando do 20, do Kef, que a numerologia desse número é 20 e a repetição dele é exatamente isso daqui. Ó. É Deus te falando. E o Kef quer dizer o quê? Colheita. Colher, colheita, palma e coroa. Aqui, ó. Deus está falando assim, em verdade, vai acontecer isso na sua vida. Você vai colher, você vai possuir, você vai reinar. E qual que é a estrutura, Iago, para isso? Exatamente essa daqui. Mas por que são 4? Porque a soma dos algarismos aqui dá 4. Dá um glória a Deus, é isso? 4 coroas. 4 coroas. Quero mostrar uma coisa para vocês aqui. Por que essas 4 coroas aqui estão vinculadas com outra coisa? Quero mostrar isso aqui para vocês. Ok? Põe aí, ovo, larva, pupa ou crisálida, adulto. Essas são as fases da borboleta. Primeira fase, ovo. Segunda fase, larva. Ela vira uma largata. Terceira fase, a pupa, que é a crisálida, que é exatamente quando ela entra no seu casulo. E a quarta fase é a fase adulta, onde há a metamorfose do larva para o borboleta. Ok? E por que Deus te disse isso acerca que esse é o ano da borboleta? É porque esse vai ser um ano dividido por 4 ciclos. Porque esse é um ano
que exatamente irá transformar muitas pessoas. É o ano que Deus vai te dar asas para voar e você vai deixar de se arrastar para voar alto. É o ano das colorações diversas. É o ano que Deus vai parar de aparecer no preto e no branco e vai começar a mostrar sua multiforme graça, usando a diversidade de colorações, de brilhos, de personalidades, de estilos, tá bom? De individualidades, para mostrar com beleza há na diversidade. É o ano que Deus irá colocar asas nas costas de muitas pessoas para que elas voem alto em lugares que elas nunca sonharam ir. Vai dando glória a Deus aí, rapaz. Então, ouça só. Ouça só. Ela que é um ovinho. Então isso daqui tem a ver com essa fase, que é ter Torá, a palavra, te protegendo, te enclausurando. E aqui ela é alimentada exatamente pelos nutrientes que estão ali. A fase da larva é a fase do sacerdócio. Ok? É a fase onde ela começa a administrar as coisas. Aqui a larva, ela tem boca para morder coisas. Ela morde alimentos. Então aqui, nessa fase aqui, ela vai comer muito. Ela vai estocar alimento. Por quê? Porque essa é a fase aqui da larva, é a fase de 7 anos de vaca gorda. Então essa é a fase de juntar. Economia. A fase onde todo mundo está gastando é a fase onde ela está juntando. Você viu aí? A gestão financeira, espiritual, profética do tempo. Ela entende o tempo dela. Então eu vou comer muito. Por quê? Porque eu preciso economizar para a minha próxima fase. Só que você não sabe qual que é a sua próxima fase. Aí você está gastando. Você está deixando passar. E aí você está falando de dinheiro? Não, estou falando de tempo. Estou falando de conhecimento, estou falando de livros. Estou falando de vídeos, de curso que você não investe na sua vida. Aí você nunca vai ter asas para voar. Então aqui ela está economizando por causa da fartura. Ela vai juntar, ela vai comer. Ela tá fazendo uma economia de nutrientes. Então aqui ela vai ficar gordinha. Então ela vai se arrastar. Você viu aqui? Ela vai se arrastar. Ela vai se arrastar. E alguém aqui está se arrastando, mas você está no momento de se arrastar. Por quê? Porque é a fase de economia. É a fase de juntar os seus celeiros. É a fase de juntar. Aqui ela consome 2 vezes mais do que ela consome quando ela já é borboleta. A larva come 2 vezes mais que a borboleta. Olha aí. A ciência está te ensinando. O amém. A biologia está te ensinando. Então Deus está falando assim, filho, eu vou te dar uma estratégia que você vai juntar 2 vezes mais. Você vai fazer para mim 2 vezes mais. Por quê? Porque vai vir um ciclo na sua vida que isso vai ser contado como crédito. E durante esse ciclo, muitas pessoas que irão passar por essa crisálida, por essa crise, elas vão se sucumbir. E eu vou te usar para sustentar elas. Você vai ser provedor, você vai ser Zafat-Paneah, governador, provedor do Egito. Olha aí. E os seus irmãos que te viram como larva, quando te vê com a pompa faraônica egípcia, vestido de ouro, eles vão falar assim, cara, ninguém está reconhecendo ele. Porque a metamorfose que Deus vai fazer na sua vida nesse ano. Quem te viu se arrastando, vai te ver voando com vestes de honra. Dá um glória a Deus aí, rapaz. Você viu aí? Então, ela vai juntar.
Aí ela vai juntar por quê? Porque ela vai entrar na crisálida. Essa palavra crisálida aqui é a palavra que origina o termo crise. Então ela vai entrar em crise. Sabe essa crise que você está? Essa crise existencial, essa crise de identidade, essa crise que você não sabe quem é você. É porque você está entrando no seu casulo. Essa crise que você está dentro do sistema, você fala, Deus, está tudo errado, você não tem mais prazer de ir nos cultos, você não consegue ver mais Deus nas coisas, nas músicas, a hipocrisia está cheirando mal aos seus narizes e você não consegue mais ser, a sua consciência já atingiu um nível que você não consegue mais conviver com certas mediocridades de raciocínio, de consciência tão pequena acerca de quem Deus é. Você não aguenta mais ficar preso nessas liturgias, você está entrando em crise. Às vezes você está entrando em uma crise baseado na sua história. Deus, o que eu sou, quem eu sou, para que eu vim, para que eu estou. É a crise. E nesse momento aqui ela vai entrar na crisálida, ela vai começar a tecer fios de seda e ela vai se embrulhar nela mesma. Ela vai se ocultar. E durante esse período ela vai ficar imóvel. Anota aí, ela vai ficar imóvel e sem se alimentar. Então esse período pode ser de 8 dias a 3 semanas. Imóvel, sem se alimentar. Então na crise parece que você não anda, você está imóvel. Na crise não tem mais alimento. Esses daqui são os 7 anos. São os 7 anos de vaca magra. Imóvel, sem alimento, mas se transformando. Oculto, escondido, mas ali está começando a transformação. Ok? A transformação. Então, o tempo onde não tem é um tempo de abstinência, que ela vai ficar em jejum, sem comer nada. Ela vai meio que hibernar com os ursos. Os nutrientes que ela comeu aqui vão sustentar ela aqui no tempo de crise. É por isso que a Bíblia diz assim, que vão vir dias que Deus vai enviar fome e sede sobre a face da terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvirem as minhas palavras, diz o Senhor. E nessa hora, nesse momento aí, as pessoas vão correr de um lado para o outro, vão atravessar os mares para ouvir uma palavra e não vão achar. Porque no período que tinha muito, elas não estocaram. No tempo de vaca gorda, elas não juntaram 2 vezes mais. Aí nessa hora as pessoas vão querer ofertar. Agora não precisa mais. Vão querer investir em homens de revelação, de conhecimento. Agora não adianta mais. Quem não tem a sabedoria para lidar com esse tempo, você não está discernindo, gente. Esse tempo que as coisas estão ficando cada vez mais escuras. Você sabe aquelas manifestações de unção que você ficava bobo, agora já virou normal. Você não sente mais nem tanto assim, nossa, já banalizou. Já banalizou. Então, ou seja, quem não tem mais nada disso para oferecer, essas pessoas estão perdendo o crédito, porque elas ficam presas sempre na mesma balela, fica enganando sempre as mesmas pessoas que acreditam nas mesmas coisas. E ele vai que vai, e você simplesmente se vê assim, em crisálida. O que você vai fazer? Esse é o momento, essa é a hora que você está nessa fase aqui. De você armazenar. Então agora, 2 vezes mais, junte tesouros nos céus. 2 vezes mais, invista no reino dos céus. 2 vezes mais, aprenda sobre como você vai chegar mais perto de Deus. 2 vezes mais, se aprofunde no seu propósito, no seu destino. 2 vezes mais, consuma, porque é isso que vai te consumir nos próximos anos que estão por vir. 2020 é esse ano que está nos ensinando isso daqui. Quem não for borboleta até o final do ano, não vai ter condição de permanecer vivo nos próximos dias que estão por vir, que são dias maus. Em verdade, eu te digo. Agora a questão é essa daqui, em qual momento no mundo espiritual nós estamos? Nesse momento aqui de acumular, nesse momento de armazenar. Eu posso te falar algo, esse processo aqui vai acontecer durante o ano. E aí, onde que você está? Eu não estava vendo nada disso, pois é. E eu estava a parte de... meu Deus, agora tu sabes, agora a batata quente está nas suas mãos.
Diga glória a Deus a ele. Então, a crisálida, ela vai sofrer essa metamorfose, ela vai ser transformada em borboleta, asas vão ser criadas e, bom, ela vai começar a sair. O esforço dela sair é muito grande, porque o esforço para sair da crise também é muito grande. E nessa hora ninguém pode ajudar ela, porque parte do seu estoque de energia que ela acumulou é queimado, é gastado exatamente tentando sair. Então, se alguém facilita essa borboleta de sair dali, ela pode ainda não ter gastado todo aquele peso que ela acumulou, e, consequentemente, ela vai ter asas, mas não vai conseguir sustentar o seu peso e não vai voar. Então, por isso que nessa hora ninguém vai te ajudar. Por isso que nessa hora as pessoas não vão estar próximas. Por isso que nessa hora, porque você precisa queimar aquilo que você acumulou. Porque você precisa estar leve para voar nessa fase adulta, the butterfly year. Você precisa estar leve. Ou seja, tem muitas coisas que a crise está fazendo você queimar. Que você acumulou ao longo dos anos, que Deus está falando assim, agora queima isso. Agora queima. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. O fogo do Espírito Santo. Mano, se fosse um culto aqui agora, um sonho ia vir. Rapaz do céu, obrigado, Jesus. Deixa queimar, cara. Agora tá na hora de colocar isso tudo para você queimar. Aí tu vai ficar leve, porque não adianta Deus dar asas para pessoas pesadas, para pessoas apegadas. Então, abra mão disso tudo, se transforma em uma pessoa leve. Aí as asas vão bater e você vai voar alto. Aleluia. Então, era isso que eu queria falar com vocês sobre o ano de 2020. Eu quero falar algo com vocês. Eu estou montando um curso que são exatamente sobre os segredos financeiros que eu estou vivendo na minha vida. Estou vivendo a maior fase da minha vida. No final do ano passado, aqui perto da praia aqui, que eu estou morando na praia, nos finais de semana ficam uns barcos, sabe? Com pessoas que fazem festas nos barcos e tal. E eu vi aquilo e falei assim, cara, esse ano ainda eu vou entrar num barco, mano. Esse ano ainda eu quero estar em um barco daqueles ali. E eu vi aquilo ali, deve ser muito gostoso, sabe? Num dia de sábado, você tá ali no barco, tá escutando uma música, tá com pessoas que vocês gostam. E eu falei, cara, esse ano eu vou entrar no barco, sem condição nenhuma. E, bom, resumindo, eu tinha esquecido tal. Bom, no final do ano, mês de dezembro, eu estava dentro de um cruzeiro em Gênova, partindo de Gênova, passando pela França e terminando na Espanha. Em um cruzeiro maravilhoso, um luxo, uma benção. E depois que eu estava lá dentro, eu falei, cara, eu desejei aquilo. Olha onde eu estou num lugar muito melhor. Muito melhor. E eu não tinha condição nenhuma. Eu quero te falar algo aqui, no nome precioso de Jesus. Eu quero poder ser útil a Deus na tua vida, para lhe ensinar a colocar os seus desejos do seu coração para se tornarem realidade a partir da prática de princípios espirituais. Eu estou trabalhando nesse conteúdo, eu vou liberar para todos vocês em breve no nome de Jesus. Dia 24 nós vamos ter live aqui no YouTube, que vai ser Lua Nova, e nós vamos fazer uma oferta de Lua Nova. Os discípulos do profético já estão conscientes disso, nós já temos essa prática, esse hábito. E você que quer nos abençoar, quer participar desse movimento, se esses vídeos têm sido bênção para você, tem te agregado em alguma coisa, você pode estar ofertando, pode estar abençoando para que a gente se mantenha e faça as coisas acontecerem, se o papai tocar no seu coração. Então, dia 24, nós vamos estar fazendo uma celebração da Lua Nova aqui às 19 horas. Dia 24, sexta-feira, às 19 horas, vamos estar fazendo uma aula exclusiva sobre Lua Nova, que é a cabeça do mês, ou seja, o novo ciclo está se começando no mundo espiritual. Em cada Lua Nova, o próprio Deus estabeleceu essa festa. Nós vamos extrair esse portal dimensional e vamos profetizar palavras de vitória, de bênção. Vamos extrair toda a revelação que Deus tem para nós durante esse período e vamos ofertar
nessa lua, assim como os discípulos fazem, e alguns deles fazem, tá? Não são todos, não tem nada de questão obrigatória, mas você que sentiu no seu coração de participar conosco, já assistindo esse vídeo, se prepare aí, porque nós vamos crescer juntos. Ative as notificações. Você que quer saber mais, tem um contato aqui do Discipulado Profético, tem as contas para ofertar aqui, que as contas não, tem só uma conta, só por enquanto, que é essa conta do Itaú. E vamos que vamos crescer junto, que tem uma palavra abençoada para você. E todas as luas novas nós vamos estar fazendo as lives no Discipulado Profético, fora as aulas semanais que nós estamos tendo. Gente, Deus abençoe vocês com muita gratidão, tá bom? Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, que essa palavra fique marcada, fique martelada, pregada no seu coração. No nome de Jesus, shalom e gratidão.